Ele vai estar aqui. Amados, o irmão Augusto leu em Romanos capítulo 8. Paulo vinha escrevendo à igreja de Romanos. Por quê? Porque os irmãos de Romanos estavam aprendendo, José Pedro, cuidado para não cair, o que era andar segundo a carne. O que é andar segundo a carne? É aquela pessoa, ô dona... Pessoas agora, irmão, ajuda aí. Socorro, dona Socorro. Andar segundo a carne. Aliás, vamos naquele almoço, né? Vai ser bom o almoço. É tu que vai fazer carne, vai, né? E, entenda, andar segundo a carne é aquele cristão que diz: eu sou crente, porém, eu faço o que eu quero. Eu vou para onde eu bebo o que eu... Está andando segundo a carne. Veio para a igreja, mas mudou? Não. Andando segundo a carne. Porém, Paulo diz que não há nenhuma condenação para aqueles que andam segundo ou estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus faz a sua própria vontade ou a de Cristo? A de Cristo. Aí Paulo disse: agora, hoje, nesse momento, não há condenação nenhuma para aqueles que andam segundo a vontade. Não estão em condenação, mas já passaram de uma morte para... Paulo estava dizendo, essa passagem do corpo para outra vida, quando a gente se apaga aqui, é uma passagem para uma vida eterna. O que é uma coisa eterna? Que não tem fim. Muito bem. Pode entrar. Que não tem fim. Então, Paulo estava dizendo que para aqueles que andam segundo o que Cristo ensina, nós não estamos mais condenados a essa morte eterna. Aí ele vai dizer no versículo 2. Leia, irmão, versículo 2. Porque a lei do pecado. Qual é a lei do pecado? Você sabe qual é a lei do pecado? O que é que o pecado quer fazer com você? Matar. Lhe matar com o vício, lhe matar com o álcool, lhe matar com a prostituição, lhe matar com a mentira. O pecado quer fazer isso com você. Leia o versículo 2, por favor. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus o livrou da lei do pecado e da morte. A lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Aquela que te leva para a vida eterna. E qual a lei do pecado? Aquela que te leva para a morte eterna. Qual a lei de Cristo? Aquela que te aproxima de Deus. E qual a lei do pecado? Aquela que te afasta de Deus. Está fácil de entender? Tá. Aí o versículo 3 vem. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Olha, é complicado você entender esse versículo, mas eu vou explicar de forma fácil. Quando Deus olhou do céu à terra, ele disse: se eu achar um justo na terra, eu não vou enviar meu filho para morrer por ninguém. Se eu achar um justo. Aí a Bíblia diz que Deus olhou de lá para a terra. Achou algum justo? Não. Ninguém, nenhum, nem menino, nem homem, nem mulher, nem criança, nem adulto. Ninguém. Aí ele disse: é urgente eu enviar meu filho. Aí ele envia o filho. Aí o filho saiu do corpo espiritual que ele tinha, tornou-se um corpo material através que ele veio ao mundo do ventre de Maria e conheceu essa carne. Aí, essa carne é pecaminosa? Sim. Jesus entrou nessa carne quando veio ao mundo através do ventre de Maria. Ele entrou numa carne dessa, mas não pecou. Aí o texto diz: aí Jesus se fez pecado para pelo pecado fazer o quê? Condenar o pecado. Aí ele veio, viveu aqui 33 anos, não pecou uma vez, ensinou a gente como é ser um verdadeiro cristão e disse em João capítulo 14: eu vou voltar e vou preparar lugar para vocês. E ele voltou para lá e enviou para cá o Espírito Santo para estar cuidando da gente. Para que serve o Espírito Santo? Para que se você estiver triste, você vai orar, o Espírito Santo te anima. Para se você estiver angustiado, ele vai orar, você vai orar e o Espírito Santo tira a angústia. Para se você estiver querendo parar, você vai orar e o Espírito Santo te dá um novo combustível. Então o versículo 4, o que é que diz? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí quando Jesus veio e morreu, aí Paulo diz: aí a partir daí a doutrina da lei se cumpriu em nós, porque se a gente creu que Jesus é o Salvador e ele veio sem pecado, morreu, quando a gente creu, a lei se cumpriu em nós. Para quê? Para que se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem faz a vontade do diabo diz amém. Ninguém. Mas quem faz a vontade de Deus diz amém. Então a lei de Deus é o quê? A sua
sei que fazemos a vontade de Deus e não a vontade do diabo. Está fácil? Fácil. Não é assim, irmão Zé? Então perceba bem. Aí se você for passear pelo capítulo 8 de Romanos, aí você chega no versículo 8. Leia o versículo 8, irmão Renilson. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eita, rapaz. A senhora sabia disso? Se eu faço a minha própria vontade, eu estou na carne. E se eu estou na carne, eu não posso? Eu sou crente, mas quando eu quero, eu tomo uma cachaça. Eu sou crente, mas quando eu quero, eu calorio, meu irmão. Eu sou crente, mas quando eu quero, eu vou pro forró. Eu sou crente, mas quando eu quero, eu vou dançar o funk. Eu sou crente, mas quando eu quero, está fazendo a vontade da carne. Porém, esses não agradam. Porém, aqueles que fazem a vontade de Deus estão pelo e vivem fazendo a vontade de e não a sua própria vontade. Entendeu? Está fácil? Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é Deus. Ô, irmão, repita bem devagarinho, irmão Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Vocês não estão na carne, não. Vocês não vivem fazendo a vontade da carne. Vocês vivem? Não. Não. Vocês estão por onde? Pelo Espírito. Pelo Espírito, fazendo a vontade de Deus. Quando Paulo diz que você está pelo Espírito, ele está dizendo, você está fazendo a vontade de Deus. Você vive fazendo a vontade de Deus. Aí o que mais? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em você, você faz a vontade do Espírito. Se ele não habita, você faz a vontade da carne. Aí o que mais? Mas se o Espírito, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo aqui é quem? O Espírito Santo. Aí Paulo diz, se alguém não tem por acaso o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se essa pessoa não faz a vontade de Cristo e por isso não tem o Espírito de Cristo, portanto esse tal não é dele, se não é de Deus, é de quem? Diabo. Está simples? Quem faz o ano pecar é o diabo. Sem dúvida. Glória a Deus. Lê o versículo 10, irmão Deus, por favor. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Aí Paulo diz, se Cristo está em vós, o corpo de vocês está morto. Como assim, pastor? Me explica agora, eu não estou entendendo nada. Se Cristo está em você, você até sente vontade de pecar, mas vence a vontade de pecar e não peca fazendo a vontade do diabo. Mas lê a palavra, louva ao Senhor, vem à igreja, vem aos cultos, ora, medita no livro sagrado, porque você não quer pecar, apesar do seu corpo estar desejando pecar. Você está preparado para fazer a vontade? É por isso que quando o crente peca, ele precisa correr para os pés de Jesus. Senhor, eu não queria pecar, mas eu acabei pecando. Eu não queria mentir, mas eu acabei mentindo. Eu não queria enganar, mas eu acabei enganando. Senhor, me perdoa. É assim que funciona. Aí quando você se arrepende, a Bíblia diz que Deus pega os seus pecados, joga no mar do esquecimento, e dos seus pecados, nem dos meus, Deus não se lembra. Aí chega o diabo perto de Deus e diz, ô Deus, olha, o irmão Ulisses pecou, adulterou, mentiu, enganou, enrolou. Mas o diabo veio dizer a Deus que o irmão Ulisses pecou, depois que ele se arrependeu. Aí Deus olha para o diabo, olha para o irmão Ulisses e diz, nem me lembra que ele pecou. Que coisa linda, hein? Já pensou se toda mulher perdoasse o marido assim? Era maravilhoso. Era bom, viu? E se todo homem perdoasse a mulher assim, era incrível. Aí o versículo 11 diz o que, irmão Nilson? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal. Repita devagarinho. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, Quem foi que ressuscitou Jesus? Deus, o Espírito O Santo. Espírito Santo, foi Deus. Aí o Paulo diz, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, ou seja, se o Espírito de Deus habita em vós, Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal. aquele que ressuscitou a Cristo vivificará o seu corpo mortal. Quem ressuscitou a Cristo? Deus. Deus, o Espírito Santo. Vai revivificar o seu corpo mortal. Esse corpo seu aqui é mortal, mas quando você morrer, você vai ter o corpo revivificado. O que é isso, pastor? Você vai ter um corpo, mas esse corpo é revivificado. O que é revivificado? Não vai mais morrer. Aí, esse corpo novo que a gente vai receber, não vai ter desejo de pecar,
não vai ter desejo de enganar, não vai ter desejo de enrolar, não vai ter desejo de trair, não vai ter desejo de fazer nada que desagrade a Deus. Porque com esse corpo revivificado, eu não sou mais mortal, eu me torno imortal. Aí vem o versículo 12. De maneira que, irmão, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Ô irmão, você acha que você tem uma dívida com Deus? Você e eu estamos condenados ao pecado, à morte eterna. Aí veio Jesus e salvou a gente. A gente pode pagar isso? Não. Então a gente vai ficar sempre devendo. Ainda bem que Deus não cobra juros, porque se ele cobrasse, você estava ferrado. Além disso, além dessa dívida que a gente vai ter eternamente com Deus, tu já pagou quanto da tua mensalidade de oxigênio que você respirou esse mês? Tu já pagou quanto a Deus pelo alimento que tu comeu esse mês? Tu já pagou quanto a Deus pela tua qualidade de audição? Tu já pagou quanto a Deus pela visão que tu tem? Tu já pagou quanto a Deus por esse cabelo bonito que você tem aí na sua cabeça? Não, isso tem. O senhor já pagou quanto a Deus? Você já pagou quanto a Deus por essas mãos maravilhosas que você tem? Você já pagou quanto a Deus por essas pernas que você tem que lhe comove de um canto a outro? Você já pagou quanto? Quem já pagou a primeira parcela? A gente é uma cambada de veaco, né, pai? Não pagou R$1 para Jesus ainda. E vai pagar quanto, pastor? Não peguei, não pode pagar. Então somos eternos devedores. Repita de novo o versículo, irmão Renúcio. De maneira que, irmão, somos devedores, não a carne. Não devemos a carne. Mas devemos fazer o quê? Não a carne para viver segundo a carne. Se nós não devemos a carne, nós não devemos fazer a vontade da carne. Se nós devemos a Deus, que é o Espírito, nós devemos fazer a vontade do Espírito de Deus, que é a vontade de Deus, porque a gente deve a Ele. Está difícil ou está entendendo? Está entendendo. Aí o versículo 14. É o 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se você viver segundo a carne, você vai morrer. Como assim, pastor? Mas que pega para mais perto do inferno. Muito bem. Você pode estar na igreja, mas você nem faz o que eu quero, quando eu quero, a hora que eu quero, eu vou quando eu quero, e assim desse. E ninguém manda em mim, porque tudo bem, né? Mas quando tu morrer daqui, tu passar para o outro lado, tu vai pegar o elevador, descendo. Aí Paulo diz nesse mesmo versículo, irmão Reus. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, no corpo vivereis. Mas se eu não fazer a vontade da carne, pelo contrário, mortificar a vontade da carne e fazer a vontade do Espírito, vai viver. Vou viver. Ou seja, eu não vou pegar o elevador descendo, eu vou pegar o elevador subindo. Quem pega o elevador descendo, desce para o fogo. Quem pega o elevador sobe para a glória de Deus, que está em Deus, com Deus, em Cristo Jesus. Você está entendendo ou está difícil? Aí lê o próximo, Renan, para a gente encerrar. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito? Sabe por que tu é guiado pelo Espírito? Porque certamente algumas pessoas aqui hoje acordaram pensando: eu não sei se eu vou para hoje. Aí uma luz acendeu no teu juízo. Aí tu pensou: não, peraí, mas hoje é domingo. Eu preciso ir para o culto. Eu preciso adorar a Deus. Em casa eu não fico. Não dá para ficar em casa. Hoje é domingo, vou adorar Jesus. Eu vou com a minha família. Eu vou com a minha família do sertão, vivendo o chamado a adorar Jesus. O domingo eu preciso adorar Jesus todo dia, mas hoje é um domingo onde a família vai se reunir para adorar a Cristo. Então a vontade de ficar em casa vai ficar em casa à vontade. Eu vou para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Aí vem uma voz no teu ouvido e diz: mas tu está cansado, tu trabalhou tanto hoje, tu arrancou tanto fumo, tu pepinou tanto fumo. Não vai nada não, desista desse negócio. Deixa para ir domingo, deixa aí na próxima semana. Você não vai, tu ainda vai tomar banho, se arrumar, se maquiar, quebrar o cabelo. Não tem não. Aí você diz: não, meu lugar é na igreja. 7 horas eu estou na igreja. Quando o carro passar aqui, eu vou para a igreja. E não tem que me atrapalhar. Hoje meu lugar, 7 horas, é na igreja. Aí tu está fazendo a vontade do Espírito, tu está fazendo a vontade de Deus, tu está fazendo a vontade de Cristo. E está fazendo o que com a carne? Mortificando, matando ela. O desejo de ficar em casa, fica aí. O desejo de ficar na televisão, fica aí. O desejo de ficar no celular, fica aí. O desejo de ficar deitado na cama, fica aí. De 7 às 9 eu estou na igreja. Aleluia, glória a Deus. Mas você está fazendo a vontade do Espírito. Eu prefiro estar feliz quando o irmão já está ali assistindo, mas depois da harmonia dele, ele parte para casa com mais de 100. Que negócio. Parece que da harmonia vai embora.
Será que é por isso que ele é solteiro até hoje? Meus irmãos, você é do Espírito? Amém. Então viva pelo Espírito. Você é do Espírito? Então vamos caminhando. Eu estou de mão dada com você. Nós vamos caminhando. Como diz o hino, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça eu ir. Se você não vai, não impeça eu ir. Se você não vai, não impeça eu ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Só aqueles que estão caminhando para Canaã diz amém. Você entendeu o capítulo 8 de Romanos, com a pincelada que o irmão Renilson deu e esse tempero que eu coloquei no final? Ficou boa, não, irmão Renilson? Sabor? Ficou. Então, você entendeu o capítulo 8 de Romanos? Tem condenação para você? Tem condenação para mim? Não. Nós andamos pelo Espírito? Sim. Nós fazemos a vontade da carne? Não. Nós fazemos a vontade de Deus? Sim. Quem faz a vontade de Deus é de Deus? É. Quem não faz a vontade de Deus é de Deus? Não. Quem faz a vontade do diabo é de Deus? Não. Quem faz a vontade do diabo é do? Mas como você faz a vontade de Deus, você é de? Aleluia, vocês aprenderam, rapaz. Daqui a pouco vai ter uma briga aqui, que cadê os irmãos vão discutir? Não, quem vai pregar nesse domingo sou eu. Não, pastor, peraí, cadê? O senhor prometeu. Aí não vai pagar o microfone, diz, não, Ulisses, quem vai pregar eu sou eu, não vai ser você não, sou eu. Aí o irmão Ulisses pega no microfone e diz, não, peraí, irmão Deus, deixa eu pregar hoje. Vocês vão ficar assim. Glória a Deus. Porque quem entende a palavra de Deus tem vontade de transmitir a palavra de Deus. Ô irmão, quando o propósito na sua vida, você precisa colocar isto como propósito. Enquanto vida estiver, o meu compromisso é com Deus, a minha parceria é com Deus, a minha aliança é com Deus, o meu casamento é com Deus, a minha família está com Deus, eu vou viver para Deus, eu sou de Deus, o meu Espírito é de Deus, o Espírito de Deus é meu, eu vou morar no céu, o céu é meu lugar e a terra não é meu lugar eterno, é de passagem. Amém? Amém. Quem quer ir para casa diz amém. Vamos agora. Eu quero agradecer a irmã Anne, quero agradecer aos irmãos de Pituba, de Sete Casas, de 1º de Maio, que abriram mão de tudo para estar aqui hoje. Irmão, fico tão feliz. Vocês nem sabem. Eu estava olhando as fotos de 5 anos aqui com vocês. Ô, rapaz, eu peguei o Rio pequenininho, a Vitória pequenininha. Os meninos, tudo, o Elvis não tinha nem pescoço. E já faz 5 anos que a gente está junto, ó. Que casamento bonito. Deus seja louvado por isso. 5 anos da família vivendo chamado. Você está feliz? Eu também. Vamos orar? Quarta-feira, escola bíblica, você não pode perder. Sexta-feira nós estaremos aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou agendar, acredito para esse mês ainda, um camarada que toca demais saxofone, rapaz, aqui. O cara vai tocar. Vocês viram um vídeo que eu postei tocando, um rapaz tocando sax? Viram não, né? No Instagram? Viram não, né? Vão olhar lá, coisa comigo. Meu tio sofreu AVC, que o médico disse que tinha sérias oportunidades para morrer, para ir em casa, descansando, dando glória a Deus e se recuperando. Sabe por quê? Oração da igreja. Deus ainda responde a oração. Pode confiar nesse negócio. Está em casa, descansando e achando bom a sua oração. Vamos orar? Pai, te louvamos pela palavra que foi transmitida pelo teu filho, irmão Renilson. Te louvamos pelos louvores que foi ministrado aqui pelo grupo Vivendo Chamado e pelos irmãos que pegaram no microfone. Te louvamos, Senhor, porque o privilégio de ser teu é raro, é grande, é bonito, é maravilhoso. Te louvo, Senhor, pelas irmãs Josefas que estão aqui, pelas Marias que estão aqui, pelas Socorro que estão aqui, pelas Fátimas que estão aqui, pelas Gileide que estão aqui, pela Maria que está aqui, todas as irmãs, todos os irmãos, todos os homens, todas as mulheres, todos os meninos, todas as crianças, todos os rapazes e as moças, os adolescentes, Senhor. Abençoa esse povo, abençoa a família Vivendo Chamado, faz crescer, faz prosperar aqui no sertão, Senhor. Derrama chuva de bênção sobre teus filhos, dá uma semana de vitória. Muito obrigado pelo amor e pelo carinho que os teus filhos demonstraram pela minha vida domingo passado, Senhor. Dá saúde a eles, Pai. Guarda eles, Senhor. Protege eles, Senhor. Acampa os teus anjos sobre eles, Senhor. Pai,
Faz os teus filhos desejarem orar, desejarem ler a tua palavra, desejarem conhecer a tua palavra, que estarem na escola bíblica. Pai, abençoa teu filho, irmão Renilson, Senhor. Nós não queremos que ele vá, mas se o Senhor quiser, ele não vai poder fazer nada. Pai, em nome de Jesus, abençoa os irmãos de 1º de Maio, abençoa os irmãos de Pituba, abençoa a Ana e a sua família, Senhor. Abençoa, Senhor, Alcione, abençoa todos os irmãos que estão aqui, todas as famílias que estão aqui, todos nós, para a honra e a glória do teu nome. Nós dizemos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém! O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce consolação do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, no seu endereço, não só hoje, mas para todo sempre. Família, vivendo o chamado, dê uma boa